Eu acho que, de todos os casos, não sei se de todos, mas vou reformular a frase. Um dos casos talvez mais difíceis da gente atender em aconselhamento é a dependência emocional. E tem tudo a ver com sexualidade. Por quê? Porque sexualidade diz respeito a relacionamento. E dependendo da forma como a gente se relaciona, a gente pode estar comprometendo toda a nossa existência. Toda ela. Então eu queria sugerir que você adquirisse esse livrinho aqui, ó. Eu Vou Bem Sem Você. É um livretinho, não sei se tem aqui para vender aqui. Alguém já viu esse livro? Muito bom, fininho, você não dá nada para ele. Mas o conteúdo é muito rico. Então eu quero que você procure se concentrar bastante, porque nós vamos estar falando de um assunto extremamente subjetivo. Então até agora a gente falou de muitas coisas, de uma certa forma, palpáveis. Porque a gente falou de homossexualidade, a gente falou de vício sexual. Basicamente, as duas situações costumam passar por alguma forma de abuso ou trauma. Ou seja, muito provavelmente as vítimas conseguem se lembrar do dia, da hora, pelo menos terem flashes, né, que vem relances que vêm à mente. Quando a gente fala de dependência emocional, a coisa não é assim. É de uma sutileza. Então eu acho que na hora que eu começar a descrever, um tanto de situação pode vir à sua mente. Então você se segura aí em Deus e vamos ver o que Ele vai fazer com a gente. O que é dependência emocional então? É o relacionamento que cresce para dentro de si mesmo. Então ele incha. Então pensa, pessoa A se relacionando com pessoa B. O relacionamento incha e cria estagnação dos dois participantes. Opa, se cria estagnação, a gente está falando de um relacionamento saudável? Não. As pessoas paralisaram, as pessoas estagnaram. E com isso, limita o crescimento pessoal de cada um deles. De repente você ouve isso e fala assim, nossa, que absurdo, quem vai entrar numa fria dessa? Um tanto de gente. Um tanto de gente. É um relacionamento que considera a presença e o cuidado contínuos. Presença contínua e cuidado contínuo da outra pessoa, essenciais para a sua segurança pessoal. Então é como o nome mesmo diz. Eu dependo de você para manter o meu bem-estar emocional. Então vamos começar a trazer para os casos reais de aconselhamento. A pessoa chega para você, uma situação que já aconteceu comigo. Comecei a dar aula sobre dependência emocional. A pessoa já foi ficando pálida. No final ela me procura e fala, vivi isso. O dia que... Então é uma missionária falando sobre uma situação que aconteceu na vida dela. O dia que a minha amiga foi chamada para o campo missionário e teve que viajar, meu chão abriu. Fiquei sem rumo, fui parar no hospital. O que é isso? Uma amizade muito próxima? Sim, mas será que é só uma amizade muito próxima? Então aí a gente vai ver a sutileza. Por quê? Até onde é uma amizade saudável e a partir de onde começa a ser dependência emocional. Isso aqui vai ter na sua apostila, não precisa que correr desesperado para anotar tudo. Quero que você preste atenção. Ah, o DVD está sendo gravado. No outro não tem. Só essa aí falta. Risadinha dele. Quais são as características do comportamento de dependência emocional? Vou começar a descrever a tragédia para você. Tragédia? Tragédia. Porque quem passou por isso e saiu, só diz uma coisa. Não existe retrato mais fiel do inferno na terra do que esse. É sério, gente. Características do comportamento de dependência emocional: ciúmes, possessividade e desejo de exclusividade. Então eu começo a desenvolver uma amizade
com você, me torno sua amiga. Se alguém se aproxima de você, me sinto traída. Não é aquele ciúminho de amiga só. É o quê? Uma afronta. Quem essa outra pessoa pensa que está invadindo o meu território? Você é o quê? É minha propriedade. Já conseguiu lembrar alguma situação? Preferência por passar o tempo sozinho com o outro e frustração quando não consegue. Então, às vezes, no nosso convívio de igreja, a gente pode estar experimentando muito isso. Então a gente olha e fala assim: nossa, que bênção, né? Como os irmãos vivem em união. Não é união, é dependência emocional. Por quê? Se o irmãozinho não aparece no culto, não consegue se concentrar em Deus. Está o tempo inteiro no celular mandando mensagem, monitorando. Cadê você? Será que é zelo ou será que é dependência emocional? Pode ser um ou outro, nós temos que investigar. Mas às vezes não é zelo nem amor de irmão. Porque você já não consegue relaxar, descansar, nem ouvir Deus, porque o seu foco está onde? Cadê o outro? Porque essa pessoa sim me interessa. E se não estiver ali, não faz sentido eu estar na igreja. Não faz sentido eu sair com a galera depois do culto. Porque não tem graça. Então a minha vida começa a ter graça só se você estiver presente. Então eu faço questão que você esteja. Os outros amigos que sobram começam a notar: tem alguma coisa errada, eu estou sobrando na história. Tá certo? Raiva irracional ou depressão quando há afastamento do outro, que é o que essa menina descreveu para mim. O dia que a amiga, ambas missionárias, o dia que uma foi chamada para o campo e ela ficou, a vida não fez mais sentido. Por quê? Porque as duas oravam juntas, as duas jejuavam juntas, as duas meditavam na palavra juntas, as duas sonhavam juntas, as duas praticamente estavam o quê? Casadas. Uma só carne quase. E foram afastadas brutalmente por esse Deus cruel, que tentou ser Deus na vida delas. Raiva irracional ou depressão, ou às vezes os dois. Perda de interesse por outras amizades. Como eu disse, as outras pessoas começam a notar: fulana de tal não me dá mais bola, fulano de tal não me dá mais atenção. Esfria. Por quê? Porque na minha cabeça de dependente emocional, basta ter você na minha vida. Para que eu quero os outros? Não faz o menor sentido. Não vou investir mais. E aí, gente, aquilo que parecia ser o impensável pode começar a acontecer. Então a dependência emocional, ela pode acontecer entre pessoas do mesmo gênero, pessoas do gênero oposto. Aí vem o perigo. Pode acontecer dentro do casamento e a gente chamar de cumplicidade, e não é. Estagnaram no relacionamento, inchou. Lembra que eu falei que assim como o vício sexual pode ser também tratado como idolatria, a dependência emocional também. E aquilo que parecia ser o impensável começa a acontecer. O que era uma amizade agora vira um ciúme, um zelo excessivo, uma troca de carinho, de afetividade. Começam a surgir sentimentos românticos e sexuais sobre a outra pessoa, acompanhado de fantasias. Então é uma massagem para você relaxar, é um cafuné, é um chamego, é um elogio. Então, é a minha amiga. Não vim de uma história de lesbianismo, mas eu estou tão carente, é tão bom quando ela faz essa massagem nas minhas costas. No outro dia eu quero de novo, e depois eu quero de novo. Vocês já sacaram o movimento, né? Preocupação com aparência, personalidade, problemas e interesses do outro. Basicamente, sabe, chega um momento onde a pessoa se descaracteriza. Sabe um camaleão? A pessoa se torna um camaleão. Ela se descaracteriza, ela anula sua identidade, sua personalidade, para ela o quê? Agradar o outro. Eu já vi menina, patricinha, mas patricinha com força. Sabe? Menina que olha,
frequentador assíduo das melhores lojas dos shoppings. Começar a ter dependência emocional por um cara de outro estilo, totalmente oposto. O cara era uma linha mais hippie, mais alternativa. A menina virou o que a gente chama, né, no cenário alternativo, micróbio de BR. Sabe aquela galera de dread, largada, artesanato, saião? O que era o hippie no passado, você vai ver. Essa galera que está nas praças, vendendo artesanato. Você olha, em um ano, a menina chega, patricinha, sai, aquele ser totalmente travestido, para quem? Para agradar o cara, por quem ela começou a nutrir dependência emocional. Então as roupas que ela tinha, todas ela vendeu, ela deu, porque não faziam mais sentido. Porque agora ela mudou. Ela mudou para agradar, inclusive através da aparência. Tentou mudar a personalidade. Ela chegou ao ponto de descobrir quais eram as músicas que o rapaz gostava. Começou a decorar as letras das músicas, para quando esbarrasse com ele no corredor, tivesse cantarolando e começasse a chamar a atenção dele, para ele falar: é a mulher da minha vida. Aí você fala: mas isso é paixão. Paixão passa. Dependência emocional acaba com a sua vida. Então você vai observar que boa parte desses crimes passionais que acontecem, que chocam o Brasil, que tem que acionar a Maria da Penha e não sei o quê, vem da onde? Prefiro você morta a ver com outro homem. Prefiro você morto a ver você com outra mulher. Ou no caso de pessoas do mesmo gênero. E no meio, inclusive, dos casais homossexuais, os requintes de tortura são terríveis. Terríveis. Então, da onde que vem isso, gente? Pode saber. De repente, nós estamos falando de dependência emocional instalada. Raiva irracional. Descontrole. Surtei. Não aceito. Fico cega. Quando eu vi, já fiz. É sério ou não é? É sério ou não é? Eu acho que é. Não realização de planos em curto ou em longo prazo se o outro não fizer parte. Então eu não consigo mais projetar minha vida, imaginar minha vida, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, se eu não conseguir incluir você. Aí você vai ver o tanto de desculpa que o dependente emocional começa a desenvolver para associar o outro no curto, no médio e no longo prazo. Para o quê? Para aproximar o outro, para garantir que não vai ficar sem aquela pessoa. Impossibilidade de enxergar com realismo os erros do outro. Isso aqui lembra muito paixão, né? Eu costumo falar, né, que eu sempre acho que namoro devia ser a fase para a gente procurar defeito. O problema é que a gente apaixona demais e joga o cérebro fora. É ou não é? Cérebro, dá licença que agora é só coração. E aí não quer ver defeito, não quer ver a realidade. E da mesma forma, pessoas dependentes emocionais costumam ter a mesma motivação quando o assunto é a amizade que está indo para a dependência emocional. Eu não quero ver a realidade, porque eu quero acreditar que você vai preencher o meu vazio. Então eu acredito que você é a pessoa que vai preencher a minha solidão 100%. O problema é que não vai preencher só a solidão. Vai trazer o sentido que nem Deus traz. Por isso que você vê a questão da idolatria. A afeição física além do apropriado para a amizade. Aí, você sabe o que acontece? Começa a pintar um clima. Começa a pintar um clima por quê? Porque é brincadeirinha, é piada, é chamego, é carinho, é toque. Uma intimidade que com outras pessoas, aqueles dois ali não tem. Aquelas duas de repente não tem. Aí começa a falar a respeito do outro o tempo inteiro. Então você está falando sobre a vinda do Obama, você põe o nome da pessoa. Você está falando sobre a queda do dólar, você põe o nome da pessoa. Você está falando sobre a Dilma no programa de não sei quem fazendo omelete, você põe o nome da pessoa. O que é isso? O que a Bíblia fala? A boca fala? O
Porque o coração está cheio, meu coração está cheio de você. O que sai? Sai você o tempo inteiro. Não faz o menor sentido, mas faz referência à pessoa o tempo inteiro. Expressão de intimidade, familiaridade com o outro, a ponto das pessoas se sentirem incomodadas. Lembra que eu falei que começa a pintar um clima? Pessoas ao redor começam a notar. E quando a gente fala de ambiente cristão, aqueles que começam a discernir esses sinais, começam a se sentir acusados. Nossa, que mente podre que eu tenho. Como que aquela pessoa pode estar tendo dependência emocional por aquela outra? Como que aquele líder está tendo dependência emocional pela liderada ou pelo liderado? Ai, Deus, me perdoa, limpa essa minha mente. Pode ser um pensamento podre seu? Pode. Você pode estar julgando? Pode. E julgando equivocadamente? Sim. Mas você também pode estar discernindo. Porque parece que tem esse clima, sabe, aquela coisa mal resolvida, aquela intimidade que você não sabe se é apropriada ou não, e aí começa a gerar um incômodo. Aí parece que você está assim, você chega no lugar, aqueles dois ou aquelas duas estão conversando, você já chega lá pedindo desculpa. Ai, desculpa, não quero atrapalhar. O que é isso? Parece que você o quê? Jogou um balde de água fria. Eles estão discutindo a relação. Vocês estão conseguindo entender, gente? Tá claro até aqui? Tá? Comparando a dependência emocional, amizades saudáveis, que daí talvez seja a sua pergunta, né? Ai, meu Deus, agora? Será que as minhas amizades são de dependência emocional ou elas são saudáveis? Vamos ver agora. Compara o que a gente ouviu até agora com aquilo que nós vamos falar sobre amizades saudáveis. Então, enquanto na dependência emocional a possessividade, ciúme e tudo mais, na amizade saudável existe o quê? Liberdade e generosidade. As pessoas estão livres. Elas acabam incluindo outras pessoas nas suas atividades. Então o amigo de verdade, ele fica feliz quando o outro amigo aumenta a sua rede de contato. Isso é saudável. Eu fico feliz se uma amiga minha vai ter outras amizades. Por quê? Porque ela tem que crescer. A minha rede de contato pode aumentar, inclusive, porque eu posso ficar amiga dessas novas amigas, desses novos amigos que ela fizer. Eu posso ficar livre porque o dia que eu não puder dar atenção, outras pessoas vão dar. Isso é querer bem o outro. É o quê? Liberar a vida da pessoa. É fazer com que ela queira, com que ela possa crescer em paz. Amizades saudáveis são edificadas através do tempo. Dependente emocional, ele chega num ambiente como esse, não está escrito na testa dele, DE, dependente emocional. Mas as pessoas adoecidas inconscientemente se encontram no meio da multidão. Chegam aqui, captam, se tornam os melhores amigos num final de semana. Num final de semana, num congresso, num retiro, em uma semana convivendo, entende? Num e-mail, numa conversa, num esbarrão. Nossa, onde você esteve durante todo esse tempo? Estive te procurando até agora. A minha melhor amiga, acabei de te conhecer. O homem da minha vida, acabei de te conhecer. Acorda! Que relacionamento de confiança você constrói nesse curto período de tempo sem conhecer o outro? Isso é fome de afeto desvairada. Fome desvairada. Pelo amor de Deus, preenche o meu vazio. Estou apostando todas as fichas em você. E aposta. As amizades saudáveis não são egoístas. Então eu fico feliz quando esse meu amigo faz outras amizades. Eu desejo que ele se desenvolva e atinja o seu potencial máximo e adquira novos interesses e habilidades. Então pensa bem, de repente tem um tanto de gente casada aqui e não veio o casal, veio só o marido ou só a esposa. Deve ter tido um tanto de gente que quis vir nessa mesma situação e não veio. Por quê? Se você me ama, você não me deixa. Lá na nossa missão, eu lembro do caso de um aluno. Esse aluno tinha a palavra de Deus, bênção da liderança, mantenedor, vontade, tinha um chamado para se envolver com missões. Ele tinha tudo. Foi porque o missionário para ser treinado.
Foi para a agência de missões para ser treinado. Amém? Amém. Mamãe começou a ligar. Dependência emocional pode ser entre mãe e filho? Pode. Filho, mamãe vai infartar. Filho, pressão da mamãe subiu. Filho, o casamento da mamãe e do papai vai acabar. Filho, mamãe está palpitando tudo, mamãe vai morrer, vem. Menino quase surtado. Dependente emocional da mamãe, o que fez? Voltou. Está lá com mamãe até hoje. E foram infelizes para sempre. Abriu mão de tudo para agradar a mamãe. Então, vai não, filhinho. Se você ama a mamãe, você fica. Vai não, marido. Se você ama a sua esposa, você fica. Não, bem, por que você vai fazer faculdade? Você já está velha. Continua dependendo de mim para eu me sentir importante, superior e poderoso. Para que você quer dirigir, querida? Não te levo para cima e para baixo? Você está dizendo que eu não cuido de você? Não quer liberar a vida do outro, por quê? Vamos acordar. Imagina, filho, essa mulher não é para você, não te merece. Que isso, filha? Para que você vai casar? Homem não presta. Você não está infeliz? Você não está feliz aqui em casa? Com mamãe, com papai, com periquito, gato, galinha? Pensa. Paralisa as pessoas. E a acusação, a culpa, que aquele que está entendendo que é hora de partir, de romper, de crescer, de investir, começa a sentir essa culpa, essa condenação. Nossa, que filho miserável, que marido infiel, que esposa eu sou, para querer alçar esses voos mais altos e achar que isso é a vontade de Deus para a minha vida. Não quero frustrar. Acabo recuando, cedendo à dependência emocional. Conseguiram lembrar de mais situações? Que tragédia, né? Amizades saudáveis são direcionadas para fora e não para dentro. Então, enquanto a dependência emocional, ela incha, a amizade saudável, ela expande. Enquanto a dependência emocional, ela é exclusivista, a amizade saudável, ela faz o quê? Ela é convidativa, ela é generosa, ela inclui outras pessoas. Ela libera. A dependência emocional, ela segura, ela retém, ela paralisa. Então, as amizades saudáveis, elas não são mentalmente ou emocionalmente preocupantes. Em outras palavras, a amizade saudável melhora a sua vida, não piora. Dependência emocional, não. Ela piora a sua vida. Se duvidar, você não vai ter estímulo para estudar, para trabalhar, para crescer, para se aperfeiçoar, para ter novas experiências, para conhecer outras pessoas, para aprender outras línguas, para desenvolver outras habilidades, para buscar outros treinamentos, para mudar de cidade. Porque tem alguém que está segurando ali. O problema não é o outro querer segurar. O problema é o quê? Você deixar. Sabe por que é importante a gente falar sobre esse assunto? Numa turma, por exemplo, como a EIFOL? Porque libertadores vão estar se levantando. Amém? Amém. Mas na hora de você ministrar na vida de uma pessoa que teoricamente diz que quer ser liberto, curado, restaurado, aleluia, salve, salve, ela pode chegar com aquele discurso e falar assim: minha vida está nas tuas mãos. Você que é conselheiro, ou vai ser, é o que você mais vai usar, ouvir. Cansei de ouvir, de gente que chega e fala assim: Andréa, você é minha última tentativa, minha vida está por um fio. O problema não é ele falar isso. O problema é eu acreditar. Então você lembra daquele filme Matrix? Vocês assistiram? Então tem altos efeitos. Na hora que vier aquela seta, faz igual a Matrix, desvia. Tá. Chegou no seu coração, já era. Acabou o aconselhamento. Então gente dizendo: tô louca para te adorar,
Tô louca para você ser meu poste ídolo, meu oráculo. Fala, Deus. O problema não é a pessoa só chegar com esse discurso, não. Adocicado, cheio de, de conversa fiada para me seduzir. O problema é eu me deixar levar. E se acontecer, gente, acabou a relação de ajuda. Acabou, porque me envolvi emocionalmente a ponto da gente se tornar dependente emocional um do outro. Aí eu te pergunto, se eu entrar nesse jogo, eu vou te confrontar durante o aconselhamento? Por que não? Por que não? Porque eu não quero perder você. Porque você faz bem para a minha autoestima que está baixa. Então eu tinha um aconselhado, toda vez que ele chegava, no começo do aconselhamento, chegava com um presentinho. Primeiro dia, presente. Achei meio estranho, mas amei. Segundo dia de aconselhamento, outro presente. Então foi chegando, foi ficando com a cara de que se você cuidar de mim do jeito que eu quero que você cuide, você vai ser premiada no final. Se você não falar o que eu não, se você falar o que eu não quero ouvir, vou te deixar de castigo, viu, Andréia? Não vai ganhar presentinho sessão que vem. Olha o jogo. Ele falou? Não, mas o jogo estava rolando. Não é tentador? Quem que não gosta de ganhar presente? Eu gosto, você deve gostar também. Ainda mais missionário. Missionário é terrível, aceita tudo. Não é verdade? Quem é missionário aí concorda, não é não? Missionário, racinha, sem critério nenhum, né? Falei, não vou entrar nesse jogo não, tá achando que vai me comprar com sabonetinho, cremezinho, não é assim não. Vou confrontar você. Confrontei e não ganhei mais presente nenhum não. Fiquei de castigo. Ordinário, mas vai ser curado só de raiva agora. Sumiu. Enfim, voltando aqui. Aqui, gente, presta atenção nessa frase. A amizade saudável, ela é edificada mais sobre a força do que sobre a fraqueza. Isso inverte na dependência emocional. Aí eu vou te mostrar um diagramazinho. Aliás, se alguém puder trazer uma caneta, tem? Uma caneta para eu escrever aqui mais para frente? Então, as amizades saudáveis, aí eu vou te explicar melhor isso aqui daqui a pouco. Elas são alegres, benéficas e edificantes. Há equilíbrio quando a gente pensa no impacto desse relacionamento na nossa vida. Então, a minha vida não piora. A minha vida melhora. Não significa que quando eu falo que melhora, que a amizade vai ser assim, só elogio, só paz. Amigo que amigo confronta. Amigo que amigo coloca um não para você e fala, cara, você está fazendo a maior burrice da sua vida. Não concordo, você está errado, não vou deixar. Enquanto eu puder, não vou permitir. Por quê? Porque isso é amor. Dependente emocional não é assim não. Não está pensando no bem do outro, está pensando no bem pessoal. Ou seja, é altamente egocêntrica. Egocêntrica. Tá? Então, como que surge a dependência emocional? Presta atenção. Isso aqui é a chave da coisa. Surge quando alguém que parece ter tudo se aproxima de uma pessoa que precisa receber, atenção, proteção e força. Em outras palavras, legal a caneta, viu? Faz conta que aqui é um A, tá morta, coitada. Tem outra? Tá. Então imagina uma pessoa A, que é o sinônimo da força. Então, somos cristãos, vamos pensar na nossa realidade de igreja, de ministério, de campo missionário. Campo missionário? Campo missionário está lotado de dependente emocional. Lotado. Eu não dava aula sobre isso aqui não, tá? Comecei a dar, sabe quando?
Como quando esses casos começaram a aparecer para eu aconselhar. Falei, o que é isso que está acontecendo? Aí eu fui estudar, entender essa dinâmica toda. Felizmente, existe já muito curso bom para a gente entender essas relações. Tá certo? Mas, basicamente é o quê? Visualize uma pessoa A, que representa o sinônimo da força. Como assim? Ela é espiritual, inteligente, líder, pode ser o discipulador ou a discipuladora, alguém articulado, alguém admirável, que parece que está super resolvido, super resolvida. Uma pessoa que gosta de quê? Ajudar os outros. Ela deve ter até um chamado para isso. Obrigada. Um chamado para ajudar. Vai orando. Vai orando. Ah, aí, viu como é bom orar? Tá vendo? Pessoa A é a pessoa forte, louca para ajudar alguém. O chamado dela é esse aí. Eu quero ajudar a fazer o bem. Até aí, aparentemente está tudo certo. Aí você sabe quem que ela encontra? A pessoa B. Quem que é a pessoa B? É a fraquinha, que dó. Coitadinha. Tão fraquinha. Dependente químico. Recém-convertido. Tem um pecado sexual. Um desvio de conduta. Bebê na fé. Que dó. Pessoa A encontra a pessoa B. Cuida de mim? Cuido. Pronto. Até aí, gente, normal, né? Um cuidar do outro, um querer bem do outro, discipular, aconselhar. Até aí pode, né, não representar muita coisa. Quando que a coisa desanda? Quando eu só me sinto forte se eu me sinto, na verdade, útil. Então eu só me sinto bem com relação a mim mesma enquanto eu estiver ajudando um fraquinho. Significa que nessa amizade, nessa ajuda, essa relação de ajuda que está começando, se eu não amadurecer nessa minha identidade, nessa minha essência, eu vou querer que você se desenvolva, cresça e caminhe com as próprias pernas? Não, eu preciso que você continue como? Fraquinho, fraquinha, dependente de mim. Então, se você quiser viajar, você me liga para eu dizer se é de Deus. Se você quiser conhecer outra igreja, você me liga para eu dizer se é de Deus. Se você quiser aquilo, aquilo outro, você me avisa para eu te dizer se é de Deus. Então, quem acaba virando a boca de Deus? Só eu. E você não tem ouvido para ouvir Deus. Só eu tenho. Então eu me sinto bem quando eu me sinto forte, cuidando de você o tempo inteiro, porque você para mim sempre é fraquinho. Aí eu te pergunto, será que essa pessoa super forte realmente é forte? Não. No final das contas, quem é que dita as regras desse relacionamento? O fraco. O fraco chora, o forte vem. Estou aqui. Você viu o jogo? Na relação de ajuda, seja de cura, de libertação, de aconselhamento, e no aconselhamento eu acho que pode ser até muito mais grave. Por quê? Porque é de longo prazo. Não é imediatista. Ele trata questões específicas, mas pode levar um tempo. Como eu disse, pode durar anos. Então imagina se eu tenho um problema de autoestima. Imagina se o meu casamento tiver um fracasso. Meu marido não me supre de repente nas minhas questões emocionais, em termos de relacionamento, e a gente não desenvolve um relacionamento saudável. Eu vou para o aconselhamento com essa carência, essa fome de reconhecimento, de afirmação, de elogio, de sentimento realmente, de afirmação de que eu sou útil, importante, especial e tal. Chega aquele meu aconselhado ou a minha aconselhada e fala: eu não sei o que seria da minha vida se não fosse você. Não cai como um mel, como uma água numa terra seca?
Então se identificam com a minha humanidade caída, gritando. Não é tentador, gente? Nenhum aqui está longe de viver isso, se não se cuidar. Por isso que o conselheiro, o ajudador, o líder, tem que, além de prestar conta da sua vida, reconhecer os próprios limites. Até quando você dá conta, até quanto você dá conta de ouvir? Quantas pessoas você dá conta de atender por dia? Quanto de tempo você dedica para essa pessoa? Você vai dar o seu celular para todo mundo? Que tipo de intimidade que você vai ter com essas pessoas que você ajuda? Porque é um pulo para todo mundo confundir. E aí eu que me sinto bem, quando eu me sinto útil, eu preciso de um fraco do meu lado para eu permanecer me sentindo útil. Então eu preciso da sua fraqueza. Aí você não se desenvolve. Claro, por quê? Porque é cômodo para você. No final das contas você vê o quê? Você está abastecido. E você precisa alimentar esse jogo para você continuar tendo a atenção contínua que você quer. No final das contas, resumindo, ambos são carentes. O forte precisa ser necessário e o fraco pode ser quem detém o controle da relação. Complicado isso aqui, viu? Então você imagina quando isso está acontecendo entre mãe e filho. Quando está acontecendo entre marido e mulher. Líder e liderado. Líder e liderada. Namorados. Então é muito sério, gente. Porque é subjetivo. E o que é mais triste, quando os que discernem comentam, qual que é a reação dos que são confrontados? Em geral, eles se voltam contra os que confrontam. Coisa da sua cabeça, pastor. Lá na Avalanche a gente já ouviu gente falar assim: para vocês tudo é defraudação. Uma questão de tempo para você ver fazerem besteira. Mas na hora que você confrontou, a gente que estava vendo coisa. Então se voltam contra. Por quê? Porque a gente jogou luz naquele ídolo que está se levantando na vida do outro. Você está entendendo? Está claro até aqui, gente? Alguma dúvida? Então pode acontecer entre pessoas do mesmo gênero ou não. Ou não. A pessoa se volta em demasia para o outro, esperando satisfação das suas necessidades. Então vai além daquilo que é o saudável, que é o necessário. E assim, como que a gente então pode imaginar, né? Prever, querer entender melhor o que leva a gente a essa vulnerabilidade toda? É quando na nossa vida a gente tem, de forma mal resolvida, aquilo que a gente chama de disparador. Então quando eu falo disparador, o que vem à sua mente? Um gatilho. Então nós, na nossa imaturidade, na nossa ainda falta de estabilidade, de sabedoria, falta de experiência, coisa que todos nós estamos experimentando, porque a gente está num processo de santificação. Todos nós, sem exceção. É ou não é? Então podem existir esses disparadores. Esses disparadores são como gatilhos. Então são situações que podem estar instaladas em nós, que podem nos deixar vulneráveis, suscetíveis a quedas. Então imagina se eu tiver raízes de cobiça, idolatria, rebelião, incredulidade, baixa autoestima, sentimentos de rejeição, amargura, ressentimento dentro de mim. Está aqui dentro, escondido. De repente, eu vou me relacionar mundo afora, encontro aquela pessoa que vai desencadear um tanto de emoção dentro de mim, que vai trazer ou afirmação ou alívio para essas situações. Então, por exemplo, de repente eu tenho um problema com idolatria mal resolvida. A minha dificuldade de crer num Deus invisível, intangível. Então, para mim é mais fácil correr atrás de um Deus que eu vejo, que eu toco e que eu manipulo. Essa raiz mal resolvida, ela é perfeita para me
disparar para relacionamentos onde eu vou colocar a minha expectativa numa criatura e não no Criador. Eu coloco você num pedestal na minha vida. Então são possibilidades de disparadores. Entende? A baixa autoestima. De repente eu vim de um ambiente onde eu não ouço palavras de afirmação, onde eu não recebo gestos, ações, atitudes que venham abastecer o meu tanque de afeto. Meu tanque realmente, imagina um tanque. O Gary Chapman trabalha bem, né, essa questão das linguagens de amor. Então imagina se esse tanque que ele descreve, ele não for abastecido de forma saudável. Fica tão seco, tão árido, tão estéril, que eu começo de forma patológica a procurar abastecer através desses disparos. Então eu quero que de forma patológica, por exemplo, no aconselhamento ou no namoro, você venha suprir isso. Então aqui você vai ver, por exemplo, namoros onde ninguém mais entra. Não tem namorada assim? Ninguém mais entra. São só os dois e ponto final. Eles dizem que estão se conhecendo, não, eles estão se devorando. Estão se alimentando um do outro. Ninguém mais é permitido para entrar. Então, tanto de amigo, que era amigo do rapaz, de amiga dessa moça, que foi abandonado agora. Aí os dois estão lá se alimentando um do outro. Costuma virar um caos o relacionamento. Acaba, o que eles fazem? Tentam voltar. E se não tratarem isso na vida, você sabe o que vai acontecer com eles? Vão repetir a dose. Gente que não trata o seu potencial para dependente emocional, repete. E só vai agravando a situação. Aí você vai ver assim, o tanto de gente, que é o que a gente assim, vulgarmente, popularmente chama, você tem, hein, chamado para ser mulher de malandro, hein, minha filha? O que é essa mulher de malandro? Gosta de apanhar. Como? A pessoa se relacionou a vida inteira. Vamos trabalhar um pouco nessa situação. Isso vale para homens e mulheres. Tem homens que só se relacionam com mulheres que vão fazê-lo sofrer. Tem mulheres que só se relacionam com homens que vão fazê-la sofrer. Por quê? Temos que estudar os sistemas, né, familiares aí. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer? A gente costuma se atrair pelo que nos é familiar. A gente costuma se atrair pelo que é conhecido nosso. Então, imagina você crescendo num relacionamento, crescendo num ambiente familiar, melhor dizendo, onde tem papai e mamãe dependentes emocionais um do outro. Você não sabe quem é quem, de tanta simbiose que tem ali. Um está colado no outro, e não é que vivem em paz, não. Muitas vezes vivem um inferno. Aí você olha aquele relacionamento como filho ou filha e fala assim, eu nunca na minha vida quero repetir isso. Já falou isso, né, alguma vez? Tudo que eu não quero na minha vida é ter um casamento como meu pai e minha mãe tiveram. Tudo que eu não quero na minha vida é ser um homem, ser como meu pai é como homem. Tudo que eu não quero é ser como a minha mãe enquanto mulher. Tudo que eu não quero, em nome de Jesus. Você sai de casa, vai se relacionar fora de casa. Qual costuma ser a pessoa que te atrai? Papai ou mamãe. Por isso que casamento costuma ser uma grande oportunidade de você dar uma guinada na vida, romper, ou então reforçar a tragédia familiar. Aí de repente você acaba com aquele relacionamento que sofreu. Aí você ora, jejua, repreende, arruma outra pessoa. Não tratou o disparador, porque espiritualizou. Não enfrentou o seu sistema arraigado aí na sua história. Vai se relacionar de novo. Vai arrumar que tipo de relacionamento?
o mesmo ou pior. O que é isso? Padrão adoecido. A gente se atrai pelo que nos é familiar. Tudo está inconsciente ainda. Você tem que entender isso. E agora romper para ter uma vida saudável. Então tem um tanto de gente que está tentando dar certo na vida, só que não sabe como. Não sabe por que só se atrai por gente que faz sofrer. Só se atrai por homem que trai. Só se atrai por mulher que mente. Só se atrai por gente que o quê? Que não vale nada, que não merecia estar se relacionando. E por que eu me lanço naquele relacionamento? De todo mundo com quem eu podia me relacionar, justo aquele ser me atrai. Porque reforça o meu adoecimento. Eu me atraio pelo que me é familiar. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Não estão? Amém. É muito sério, gente. Então procura observar, só para você fazer um teste rápido. Tenta lembrar as pessoas com quem você se relacionou até hoje na sua vida. De repente tem gente falando assim, não, tudo que eu queria era esquecer. Esquece não, aprende com a sua história. Não vai ser fugindo. Você vai ficar livre. Esquece de bolha. Deus não chamou a gente para bolha. Então, observa. Tenta fazer uma breve lista das pessoas com quem você se relacionou. Tenta agora acoplar essas pessoas em perfis. Então tenta lembrar das emoções que costumam se repetir. Está conseguindo fazer o exercício? Me sinto sempre abandonada, me sinto sempre rejeitado, me sinto sempre inferior, me sinto sempre trocado, me sinto sempre isso, aquilo, outro. Aquela sensação ruim que sempre acontece. Sempre desde quando? Desde que me conheço por gente e vejo papai e mamãe se relacionarem. Reproduzir o sistema adoecido. Tem que romper. Sabe qual que é a importância de você entender a existência desse padrão? Porque o que estava inconsciente, agora está consciente. Sabe o que vai poder acontecer na sua vida agora? Você vai poder fazer uma escolha. Porque se você entendeu o que eu estou querendo dizer, a próxima pessoa que te atrair nessa vida, você não vai mais olhar com os óculos da dependência emocional, da paixonite ou do adoecimento. Você vai olhar e falar, cadê papai? Cadê mamãe? Cadê sistema adoecido? Cadê vovô? Cadê vovó? Cadê o abandono? Cadê a dor? Que me atrai tanto. Aqui não. Igual Matrix, deixa passar. A fila anda. Em outras palavras, quanto mais saudável você for, mais você vai repelir gente doente. Os doentes que se aproximarem de você vão ser então pessoas que primeiro podem ser enviadas pelo diabo para te tentar, mas amém, vão fazer parte do seu crescimento. Ou então vão ser pessoas que você vai ajudar, mas não vão ser pessoas com quem você vai se aliançar mais. Por quê? Porque você aprendeu a não gostar mais se alimentar de lixo. Você começou a mudar o paladar. Olha, tem um paladar novo, tem comida além de comida vencida. Tem água pura além da água podre. Tem vida depois da morte. Olha que maravilha. Então você vai começar o quê? Ser reprogramado. Não me atrai mais esse perfil. Olha que bênção. Isso é libertador. Você vai ver, quem é pastor aqui deve sofrer demais, você sabe com o quê? Com tanto de menina dentro da igreja, ou menino dentro da igreja, que vai arrumar alguém para namorar onde? Lá fora da igreja. Ai, pastor, não tem ninguém que me interessa aqui, não tem ninguém. A igreja está lotada, bombando, não tem ninguém. O ser vai arrumar o outro ser onde? Lá na boca do inferno. E o que é pior, não vai evangelizar não. Vai adoecer junto com o indivíduo. Chama isso de amor. Não é amor não. Reprodução de sistema adoecido.
Um pulo para a dependência emocional, por quê? Porque tem esse tanto de disparador aqui que não foi tratado. Então, quando a gente não se atrai, tipo assim, eu já vi um monte de menina falar: ai, André, falta um charme no homem. Você sabe o que é esse charme que ela está falando? Falta uma coisa. Falta um desvio de caráter para ele me fazer sofrer. Porque eu não sei me relacionar se eu não sofrer. Ai, falta uma coisa nessas meninas da igreja. Não é uma pegada. Uma pegada não, é um pecado. Um adoecimento, um desvio. Que daí te atrai. De repente você tem uma mulher de Deus em casa, mas vai procurar confusão lá fora. Por quê? Porque você está adoecido. Você se atrai pelo que não presta, pelo sistema que não presta. Eu não quero dizer que as pessoas não prestam, mas os sistemas que não prestam, que estão falidos, que são sistemas fundamentados em morte, onde não há vida, há morte. Tem um homem de Deus em casa, não tem graça, porque falta uma pegada, um pecado, um demônio. É isso que falta, um adoecimento. Tem que mudar esse seu gosto pelo que não presta. É isso que tem que acontecer. Aí fala: ai, mas não sei, vai ficar tão básico, tão light. Vai ficar santo, puro, libertador. Mas a gente acostumou a gostar de morte. Olha que derrota, né? Não, gente. Deus tem outros planos para nós. E o que sustenta a dependência emocional é manipulação. Manipulação não é sabedoria, não. Manipulação não é inteligência, não. Manipulação é feitiçaria. Então coloca o nome certo. De repente você olha aquele despacho lá na esquina, no seu bairro, ela está amarrada em nome de Jesus. Mas e a nossa manipulaçãozinha velha de guerra? É um despacho também instalado no nosso caráter. Tanto de macumbeiro. Tá certo? Manipulação de poder do mesmo jeito. Então o que é a manipulação? É a tentativa de controlar pessoas ou circunstâncias através de meios enganosos ou indiretos. Então é aquela coisa, né? Eu vou usar um mecanismo para acontecer aquilo que eu quero que aconteça, para a gente atingir o alvo que eu estabeleci. Isso é manipulação. Pode acontecer no casamento. A tal da dependência emocional no casamento, e quando o casamento ainda é cristão, gente, é uma encrenca. É difícil. O que eu já vi de mulher, de homem, quase enlouquecer, porque já não sabe mais o que é lucidez e o que não é. O que é padrão de normalidade e o que não é. Não sabe o que é obsessão. Não sabe o que é amor. Olha, misturou tudo. Virou uma confusão. E se tiver filhos, os filhos estão assistindo isso. Eles estão vendo, estão aprendendo, estão se alimentando. Estão o quê? Convivendo com um modelo de relacionamento que vai ser a escola deles. A tendência desses filhos é saírem de casa e procurar se relacionar inconscientemente com esse mesmo modelo. Então, a gente está fazendo discípulos o tempo inteiro. Então, a gente reproduz o que a gente é. Se for vida, reproduz vida. Se é morte, a gente reproduz morte. Olha a nossa responsabilidade no fato da gente lutar pela nossa saúde. Porque nós estamos fazendo discípulos. Inclusive como ministros do Evangelho, como líderes, como missionários. As pessoas estão assistindo a forma como a gente se relaciona. Estão tirando isso como exemplo, muitas vezes, a ser seguido. Eu creio que isso é muito sério. Então a manipulação é fazer do egoísmo a motivação para as atitudes no relacionamento. Então basicamente eu uso esse relacionamento para me satisfazer.
E existem inúmeras formas de manipulação. Agora você vai ver como é que a coisa acontece. Uma das formas, finanças. Reunir bens ou morar juntos são alguns exemplos. Eu sempre lembro desse caso. Aconselhei uma moça, uma mulher, né, de igreja, convertida, experiência com Deus, mas tinha disparadores ali mal resolvidos, que estavam instalados ainda na vida dela. De baixa autoestima, de rejeição, tinha sido violentada por homens, órfã, enfim, tanto de carência. Nunca tratou, mas aceitou Jesus, colocou, né, um pano quente na história, espiritualizou a situação, não foi tratar a questão emocional e foi tocar a vida. Dentro da igreja conheceu uma irmãzinha, sem pai, que chegou, que precisava de amiga, que queria aprender sobre as coisas da vida. Ficaram amigas, mas amigas, a ponto de namorarem, a ponto de estabelecerem um caso. Só que essa mais velha, que já estava na igreja, resolveu consertar a vida. E aí, depois de inúmeras tentativas e fracassos, ela, não sei nem como, chegou até mim e a gente começou uma caminhada de aconselhamento. Na cabeça dela, ela usava a moça só para ter sexo. Por quê? Porque para ter sexo com um homem, ela tinha que beber, diluir o superego com álcool, certo? Para conseguir se relacionar intimamente com o homem. De tanta raiva contida que ela tinha com o homem. Por homem. Por quê? Porque ela veio de uma história de abuso na infância e de estupro já crescidinha, estuprada pelos tios. Então o que acontece? Quando ela começou a ser aconselhada, ela ainda acreditava piamente que a única coisa que prendia a vida dela, a vida daquela moça, era sexo. Que ela gostava de ir para a cama com aquela mulher. Sabia que estava errado, sabia que era pecado, sabia que não era o padrão de Deus, mas vinha à vontade, um desejo, e aí ela se desgovernava, lançava e se relacionava. Até que o próprio Deus a convenceu de que o que ela tinha por aquela moça era dependência emocional. Uma das formas que elas nutriam esse relacionamento é através de finanças. Então, para você ter uma ideia, um dia ela chegou para mim e falou, eu perguntei para ela, falei, tá, faz quanto tempo então que você não encontra a fulana? Não, faz muito tempo, assim, já faz semanas e tal. Para quem era dependente emocional e tinha encontro romântico, sexual o tempo inteiro, já era um progresso. Ela falou assim, mas vou ter que encontrar com ela essa semana. Vou ter que encontrar. Falei, vai ter por quê? Ai, coitada, me ligou, está precisando fazer umas compras e ela precisa do meu cartão da C&A. Ela vai parcelar em suaves prestações, sei lá, em 8 vezes, sem juros, com juros, não importa. Aí todo mês ela vai ter que, né, fazer o quê? Vai ter que me encontrar para me dar o dinheiro. O que é isso, gente? É desculpa. No mínimo uma vez por mês a gente se vê. E a gente está usando a desculpa do cartão, da loja, para a gente se encontrar. Precisa? Não precisa. Mas está usando como desculpa. Então usa desculpa, empréstimo, põe um cheque na mão do outro assinado, financiamento, compra não sei o quê. Para quê? Para amarrar o outro perto. Porque afinal de contas a gente está dividindo um patrimônio, um bem. Desculpa. Presente. Aquele caso daquele rapaz que eu citei, que chegou a colocar detetive, lembra? Para investigar o namoradinho. Menina era crente. Arrumou um namorado aí, cresceu na igreja o cara, mas foi muito bem cantado por esse garotão, cara mais velho, experiente. Chegou na autoestima do menino baixa, onde o pai não chegou, chega esse cara. Estou dizendo que a culpa é do pai, a responsabilidade é dele pela vida dele.
Mas ele deixou esse homem chegar com um monte de conversa, toque, carinho, gracejo, se entregou. E o que mantinha esse rapaz? Era o tanto de presente que esse namorado dava. Então em casa ele não tinha esse monte de paparicação. O namorado começou a paparicá-lo com presente caro. Então começou a manipulá-lo. Então manipular é pecado, só que ser manipulado também. Porque você reforça o jogo. Roupas, imitar o estilo, né, do outro, o estilo até de se vestir. Citei o exemplo daquela menina, né, que era patricinha, virou micróbio de BR, né? Romantismo. Então eu uso de romantismo para o quê? Forjar, suscitar respostas emocionais. Então olha só, usar de romantismo para forjar um clima. Um clima. Então o que podia ser um lanche de 2 amigos já virou o quê? Um jantarzinho à luz de velas. Porque eu sei que com isso você vai sentir especial. O jantarzinho à luz de velas por si só tem problema? Não, assim como que o presente não tem, a roupa não tem, a finança não tem. A questão é a forma como eu tento abastecer esse tanque, que é o que foi citado. Então eu vou forçar, vou entupir de coisa como? Para mostrar para você que eu tenho como te abastecer. É isso que eu queria explicar. Então não é aquela coisa, olha, a responsabilidade minha como pai, como mãe, suprir a necessidade do meu filho dele se sentir amado e importante. Isso é uma necessidade básica para a criança. Então é obrigação dos pais fazerem isso. Agora eu estou fazendo o quê? A pessoa já, suponhamos aqui adultos, né? A pessoa já pode procurar várias formas de abastecer esse tanque de afeto. Abastece de forma saudável? Não, ela escolhe que aquela pessoa que tem o potencial de dependência emocional venha abastecer da forma que me convém ou que a convém. Para quê? Para a gente estar próximo. Em outras palavras, na dependência emocional, só você preenche o meu tanque de afeto. É o seu presente que eu quero, é o seu empréstimo que eu quero, é o seu romance que eu quero, é o seu elogio. Esse é o raciocínio da dependência emocional. Eu quero você preenchendo o meu tanque de afeto. Os outros não me interessam. Isso é dependência emocional, quando eu ponho o meu tanque, o meu vazio, a minha fome nas tuas mãos para você suprir. Por isso que é próximo da idolatria. Tá claro, gente? Afeição física. Começa uma história de linguagem corporal, de carinho ou então de luta. É como se fosse carícia ou carícia negativa. Como assim? Olha só, pensando um pouco na cultura brasileira, é muito comum, ninguém aqui vai estranhar se uma amiga abraçar a outra, se trocar no cabelo da outra, se der beijo, né? Até se dormir na mesma cama. Agora bota 2 homens se forem heterossexuais. Os caras já estão até pra cima de mim, não. Isso não é regra, tá amarrado. Não é regra, tá? Mas normalmente há um desconforto. Por quê? Porque não é um traço cultural nosso. Não estou falando de pecado nem nada, estou falando de traço cultural. Não é comum. Então, como que um homem dependente emocional do outro, num ambiente cristão, pode de repente usar a questão da linguagem corporal? Porque ele está com vontade de tocar o outro. Então ele não faz um carinho, é dar um murro. O cara sai rolando. Você fala, sempre tem um que provoca o outro. A galera toda olha para ele e fala assim, sei não. Não é isso. Mas nós estamos falando do quê? De desculpa que a pessoa usa para arrumar um jeito de pelo menos tocar o outro. Tá certo? Gente, nós estamos falando de coisas o quê? Extremamente subjetivas. Muitas vezes inconscientes. Mecanismos mesmo que a gente arruma para a gente sustentar o nosso adoecimento. Tá claro até aqui, gente? Tá? Contato visual.
O olhar. Quem veio, inclusive, do estilo de vida gay, vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Quem veio do vício sexual vai entender o que eu estou querendo dizer. Tem gente que consegue ganhar o outro sexualmente só com olhar. Fala, nossa, é bom de cama, não? Não, não é isso. É manipulação. Ou é aquele olhar guloso, que despe, que convida, que seduz, ou é o olhar que pune, manipula o outro pelo olhar, aquele olhar vago, perdido, vazio. E aí, pode até usar uma outra situação que a gente vai ver para frente, aquele olhar perdido, magoado, ferido. Você pergunta, o que foi? Nada. Marido que gosta muito disso, né? O que você tem, bem? Nada. Tô ótima. Irmã, pode ser charme, pode, mas pode ser manipulação. Elogio, era disso que eu estava falando o tempo inteiro na relação de ajuda. Você é a única pessoa que me entende. Não sei o que eu faria sem você. Se o disparador estiver ali dentro e vem essa bandeja para alimentar meu ego, ai, que vontade de pegar. Pegar o quê? Esse monte de elogio, porque daí eu me sinto amada, importante, quase Deus. Truque de conversa e linguagem secreta. Chega uma hora, o dependente emocional, ele arruma um dialeto. Piada que só eles entendem. Comentário que só eles entendem. É tipo assim, nós desse planeta falamos essa língua. Você não entendeu? Significa o quê? Você não é bem-vindo. Vaza. Some. Entendeu? Tá subentendido. Nas entrelinhas diz o quê? Você não faz parte do nosso universo. Acorda. Só os dois entendem. Só os dois, ninguém mais. É tique, é piscada, é gesto, é não sei o quê. Ninguém está entendendo mais nada. Por quê? Porque não é para entender. Ninguém quer saber que você entende ou não. Você não é bem-vindo. É A e B, ponto final. Falta de franqueza. Então começa a haver repressão de opinião divergente ou sentimento negativo. Então o que acontece? Na dependência emocional, você não fica achando que a relação é aberta, transparente, a gente é super amigo. Não, a gente está tão doente, mas tão doente, que a gente não é franco um com o outro. Tanto é que a gente tem que usar manipulação. Eu não chego francamente e falo assim, eu estou morrendo de medo de te perder, porque você é tudo para mim, e eu estou tendo idolatria pela sua vida. Não vou jogar luz. Por quê? Porque eu não quero te perder. Porque pega pesado falar, pô, você é meu ídolo, pô, mas a gente é crente, então a gente não é em pecado. Então eu vou usar outros mecanismos. Então não vai ter franqueza, por medo de perder. Necessidade de ajuda. Então eu uso da necessidade de ajuda, que também não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim a necessidade de ajuda. Mas o problema é eu exagerar problemas para eu manter você me ajudando. Eu lembrei de uma aconselhada minha. Essa mulher, ela entrou para a homossexualidade. Procurou aconselhamento. E ela tinha uns momentos na vida que ela tinha voltavam umas enfermidades físicas. Aí o que eu achava curioso, ela nunca continuava o tratamento. Ela procurava o médico, começava a tomar remédio, fazia exame, começava um tratamento, mas chegava uma hora ela parava. Por quê? Quando ela começava a sarar, quem que deixava de paparicar? Mamãe. Quando ela estava doentinha, mamãe dormia com ela, mamãe colocava a poltrona do lado da cama, mamãe levava sopinha, mamãe fazia cafuné, mamãe elogiava. Uma mulher de quase 40 anos hoje, mas emocionalmente é aquela menina lá atrás que está procurando a mãe e que durante o crescimento erotizou a busca da mãe em direção a outras mulheres. Homossexualidade feminina. Então ela quer sarar? Ela exagera, ela superdimensiona.
Sabe que tem como sarar. Sara? Não, porque se sarar não tem mais mamãe. Então ela tem que continuar doentinha. Culpa é outra forma de manipulação. Depois que já tentou de tudo, eu vou tentar gerar culpa em você. Se você me amasse de verdade, você não ia arrumar outra amiga para beber pinga com você. Se fosse filho mesmo de verdade, crente de verdade, como você fala que é lá na igreja, você está aqui do lado de sua mãe, ué? Ia estar aqui assumindo a empresa do seu pai? Vai ser pastor? Ser missionário? Tenta gerar o quê? Culpa. Ameaça. Que ameaça que é essa aqui? Se eu voltar a beber, não reclama, viu? Se a depressão voltar, não vai achar ruim, não. Vai ficar chorando. Se eu me matar, não vai dizer que foi o diabo. Não. Mau humor, remoer pensamentos e silêncios frios. Isso aqui eu falei já. O que foi? Nada. Né? Aquela manipulação, aquele silêncio frio, aquela punição. Usar o tempo, né, para ocupar o outro, para evitar a separação. Então eu quero prender você a mim. Então, outra forma, isso aqui eu não falei até agora, isso aqui é interessante demais. Sabotagem de outras amizades. Então veja bem, até agora eu falei da pessoa A com a pessoa B. Então tá, então de repente a pessoa A e a pessoa B são dependentes emocionais um do outro, tá? Aí surge uma pessoa C. De repente eu começo a ter um outro amigo ou uma outra amiga, me interessar por uma outra pessoa, e você, com quem eu tinha dependência emocional até agora, fica, por ser dependente emocional, irado, cheio de ciúme, né? Se revolta. Qual que é a tendência daquele que está sentindo que vai perder a pessoa que tanto ama e quer bem? Sabotar a amizade. Imagina, André, por que você vai ficar amiga dessa fulana? Ela não presta. Ela é de outra igreja, ela é de outra missão, é outra denominação. Ela é recém-convertida, ela tem problema de caráter. Ela é isso, ela é aquilo outro. Tenta me convencer que aquela pessoa não é de Deus para a minha vida. Só que de repente eu insisto. Você sabe o que a outra pessoa costuma fazer? Engolir essa amiga. Aí vira um triângulo A, B e C. Inclusive, o dia que eu tiver um atrito com essa primeira pessoa com quem eu tinha dependência emocional, o que a pessoa C vai ser? Para que ela vai servir? De jogo. Ah, André, não vamos sair esse final de semana? Fico de castigo, saem as duas. Estamos aqui na balada, estamos aqui no culto, está sendo uma benção. Terrível. Então eu vou engolir para não perder. Provocar insegurança, que é mais ou menos o que eu falei até agora, né? Aqui nessa situação. Negar a aprovação, humilhar e ameaçar romper. Então é aquela história, né, da mãe que fica forçando o filho, né? Se você viajar, depois sua mãe morre. Se você não sei o que, seu marido passa mal. Se você ameaça, então provoca insegurança na pessoa. É difícil romper, gente, com a dependência emocional? Extremamente difícil. Por quê? Porque a danada é uma delícia. Ela é gostosa. Ela é sutil. Ela traz um tanto, né, do que a gente chama de gozo, de ganho secundário. Você tem ganhos com ela. Ela é gratificante. Ela não dá só dor, não. Ela dá um monte de presentinho, de atenção, de cuidado, de elogio, de romance, de carinho. Olha que delícia. Ficar sem isso, o que será de mim? Falta de convicção de pecado. Não quero que Deus me convença. Não é possível que isso não é de Deus. Como vai ser a minha vida sem essa pessoa? Não consegue mais ver a vida, a existência sem a presença daquela pessoa. A própria tentativa, não é tentativa, predisposição em ser superficial na hora de se encarar. Então quando eu falei aqui para ele, se ouça. Então isso aí é uma tentativa para ele enfrentar o quê?
A superficialidade é reconhecer a verdade. Doeu e eu nunca dei ouvidos a isso. Então, essa superficialidade pode dar margem para aquilo que a gente viu hoje de manhã como vício sexual. Os traumas e os abusos que aconteceram geraram dores que eu passei batido. Então eu fujo das dores. Então se eu fujo, significa que eu estou sendo superficial. Se eu estiver sendo superficial, eu estou muito predisposto a desenvolver, por exemplo, dependência emocional. Dentre outras coisas. Tá certo? Engano. Aí você vê a falta de convicção com a atuação mesmo de engano. Você vai ver a questão espiritual atuando, prendendo. Porque uma vez é interesse do mundo espiritual aí maligno, das trevas, manter pessoas em cativeiro na dependência emocional. Por quê? Porque daí Jesus não chega. Você fica refém. Se Deus falar, você não obedece. Se Deus falar, você finge que não está ouvindo. Por quê? Porque você está preso à pessoa. Então é interesse do diabo que haja dependência emocional nos nossos relacionamentos. Tá certo? E a falta de vontade. Então tem que ter, você que vai ser conselheiro e vai aconselhar a gente com dependência emocional, primeira coisa, ou em qualquer outro aconselhamento, tente realmente ajudar a pessoa para descobrir qual é a vontade dela, qual é a escolha dela. Porque a pessoa tem que chegar para você francamente, para ela e para Deus, e falar: não quero romper. Não rompa, mas não vou perder tempo com a sua vida. Por quê? Porque tem uma multidão que precisa de ajuda. Tem gente que não quer ser restaurado. Tem gente que não quer abandonar pecado. Tem gente que não quer ser ajudado. Sabe o que nós temos que fazer? Continuar orando e liberar a vida da pessoa. Não desiste não. Você que vai começar uma vida de aconselhamento, meu irmão e minha irmã, nem tudo são flores. Cada aconselhado meu que cai, não que cai, porque as quedas fazem parte da vida dos cristãos que estão passando por portas estreitas. As quedas fazem parte das pessoas, da vida das pessoas que estão o quê? Lutando. Quedas podem até eventualmente acontecer. Isso aí não estou liberando as pessoas para caírem, mas ainda que aconteçam, elas vão continuar tendo advogado junto ao Pai. A ideia é que quanto mais graça houver na vida da pessoa, menos libertinagem vai haver, porque mais o poder de Deus vai ser liberado e ela vai conseguir romper. Então, caminho de maturidade é cada vez mais você se afastar de uma vida deliberadamente lançada à prática de pecado. Tá certo? Mas o que acontece? Vai chegar uma hora onde a pessoa não quer mais. E eu, como conselheira, eu vou chorar isso. Eu vou sofrer, vou ficar indignada, vou ficar revoltada. Por quê? Porque eu sou humana. E eu amo aquela pessoa e eu quero que ela dê certo na vida. Mas eu tenho que entender, ela não está disposta. Eu tenho que reconhecer a verdade, ela não quer. Agora, o que eu vou fazer? Entrar no jogo dela. Então eu deixo o recado. Você está liberado. Mas na hora que você se arrebentar, eu quero que você lembre que aqui vai ter ajuda para você ainda. Porque se a gente não puder fazer isso um pelo outro, não sei para que a gente tem. É igreja. Cada um leva o seu tempo. Então, aconselhamento, gente, é um caminho que você vai ter que lutar contra a ansiedade, contra a própria manipulação, sabe? Contra a sua urgência de ver quão bom conselheiro você é pelo êxito que a pessoa está tendo. Vai ter gente que não vai superar naquela hora, não vai romper, que vai se afastar. Mas continua semeando, continua orando, coloca limite, protege seu coração e vamos ver o que Deus faz. Deus trazendo de volta,
Caminha mais um pouco. O que não dá para a gente entrar em jogo, tá? E isso aqui, ó, é um jogo delicioso, tá? Sai fora. Como que você escapa da dependência emocional? Firma um compromisso em ser honesto. Firma um compromisso com honestidade. Ser honesto com você, que eu falei para ele. Vou usar você, tá? Posso? Então na hora que eu perguntei, tá, como é que se sentiu? Não, porque né, já veio, né, um tanto de coisa. Eu falei, como é que você se sentiu como neto? Revoltado. Isso é honestidade. Isso é verdade e isso liberta. Se ouviu, essa é a verdade. Eu tenho que lidar com essa revolta agora dentro de mim. Então tem um compromisso com isso. Tem um compromisso de honestidade com Deus. Ou seja, é romper com a religiosidade, com o legalismo. É ser honesto com os outros. Se você notar que você está sendo tentado a se lançar em independência emocional, se precisar, abra o jogo. Joga a luz, enfraquece o poder das trevas. Quando a luz chega, as trevas têm que ceder. O que não dá para fazer tipo. Tá certo? Não dá para fazer tipo. Eu lembro de um cara que chegou para mim. Ele veio ser aconselhado por mim. Esse cara era um típico garotão. Eu fui notando que todas as vezes que ele vinha para aconselhamento, ele colocava a baby look dele mais justa. Ele já chegava parecendo um carcará, né? Já vinha com o bracinho aqui, para aumentar o músculo. Já vinha todo cheiroso, todo cheio de gel, todo. Falei, bom, amém, ué. Fazer o quê? De repente o cara gosta desse estilinho, né? Sentou ali, vamos conversar. Fala, meu filho, o que você precisa? Né? No que eu posso ser útil? E veio com uma conversa de que não, porque eu me envolvi com uma mulher casada. Não, porque eu me envolvi com não sei quem, uma mulher mais velha. Falei, ai. Não era nem assim, parece que fedeu carne. Falei, tá, e aí? E o que você quer? No final das contas, o cara chega para mim e fala assim: você acha que eu posso estar querendo te seduzir? Falei, se eu notar, eis que te digo, não voltarás. Já jogar luz logo. Primeiro, você não me interessa. É jogar luz. Não é para humilhar o rapaz, não. É para poupá-lo de ser tentado, por amor à vida dele, colocar ele em contato com a verdade. Falei, meu amigo, se eu notar, até agora eu não notei, porque eu nem te conheço. Se eu notar que você está tentando usar esse momento para seduzir sua conselheira, para se autoafirmar como sedutor, nós vamos acabar agora. Por quê? Porque você tem que ser franco com você. O que você quer para a sua vida? É a vida inteira ser um objeto e tratar os outros como objeto? Se for isso, eu estou fora, porque eu não vou reforçar o seu engano. Não voltou mais não. Ficou de mal. Fazer o quê? Vou perder tempo com quem não quer ter saúde? Um tanto de gente clamando por ajuda? Não dá não. Aí de repente você pensa, tá vendo? Por isso que mulher não pode aconselhar homem. Olha, eu queria estar fazendo parte do corpo de Cristo, que tem tanto conselheiro, tanta conselheira, que eu possa me dar o luxo. Só aconselho mulheres heterossexuais. Mas nós somos escassos de ajuda, ainda mais quando o assunto é vício sexual. E o desespero é tanto da pessoa viciada em sexo, que um homem desgovernado por vício sexual, ele é capaz de engolir o orgulho e abrir a tampa de lixo da vida dele e falar: eu vou abrir minha podreira para você. Ele já está enfrentando. Deus usa até isso para restaurar o cara. Mas não é porque eu quero, porque eu acho que eu posso, porque não tem ninguém. Então eu não vou fora da bênção da minha liderança. Eu não vou com o nome de Super Andréa Milagrosa,
Não, eu vou embaixo da cobertura do ministério que eu faço parte e vou com a bênção do meu marido. Entende? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter, tanto no vício sexual, como na questão da homossexualidade, como na questão da dependência emocional. Tenha cuidado. Por isso que eu gosto demais, eu basicamente só atendo o quê? Gente que de alguma forma chegou a mim por indicação. Ou gente de algum ministério que eu conheça, ou foi aluno de alguma escola, enfim, tem um contato. Para eu saber mais ou menos, saber com o que eu estou lidando. Eu não vou aconselhar lá no barzinho, com a musiquinha ao vivo, para ter um ambiente mais intimista, para a pessoa relaxar. Não, vai ser lá no ministério, horário comercial, quando a base tiver gente. E não sou nem eu que vou abrir o portão, porque o Avalanche é um prédio, não fica com o portão aberto o tempo inteiro. Vai ter alguém que vai lá recepcionar essa pessoa e falar: prazer, eu sou fulano de tal, trabalho aqui, então estou te levando lá na sala onde a Andréa vai te atender. Para a pessoa saber, ela não está sozinha, não adianta eu querer ficar fantasiando. E de cara, já falo, se meu marido já estiver por ali, já apresento também. Eu não vou abrir a história da pessoa. Ninguém lá dentro nem pergunta para mim o que eu estou tratando dentro da sala de aconselhamento. Mas eu tento o máximo possível deixar a pessoa certa de que nós estamos estabelecendo a partir de hoje uma relação de ajuda. E se eu notar que não houver interesse por ajuda, a gente encerra aqui. Porque nós não temos tempo para perder um com o outro. Você tem que pecar e eu tenho que ajudar quem quer parar de pecar. Vai pecar em paz. Agora me deixa em paz para eu ajudar quem não quer mais. Não? A pessoa tem o direito de ver o inferno. E eu tenho o direito de não ver isso acontecer. Porque eu quero que ela dê certo na vida. É ou não é? Então, firma compromisso com honestidade. Aí você que já está vivendo essa questão da dependência emocional, tenta aos poucos se separar desse parceiro. Quando eu falei daquela moça, a história do cartão lá de parcelar em 1000 vezes para se encontrarem durante o ano inteiro quase, lembra do caso? Você sabe quantas vezes a ex dela ligava para ela no trabalho? 70 por dia. Quando vai chegando no desespero, ela está rompendo, ela está se afastando, ela não me atende, será que ela tem outra? Será que ela não lembra mais de mim? Será que ela não me ama? Será que a gente nunca mais vai ficar junto? Começa a ligar no telefone da empresa e ameaçar: se não me atender, eu vou aí e faço um barraco. Essa minha aconselhada teve que sair escondida do trabalho pela porta dos fundos do prédio, com a cobertura da proteção do segurança do prédio, para entrar no táxi. Um dia ela me liga, surtada, ainda hipertensa, quase infartando: eu vou matar essa mulher. Entrei no táxi, ela entrou junto, eu vou matar. Pensa o taxista. Pensa o taxista sem entender nada, o babado que estava rolando no banco de trás. Duas loucas lá. E ela ligando para a terceira, não sabe nem se é amante, quem que é. Eu, no caso. Pensa. Olha a confusão. Gente, é complicado. Vou matar. Pensa, na hora dessa raiva irracional, mata. Enrola a vida dela. Enrola a vida da outra. Então, gente, para que chegar nisso? Então, os pecados, eles têm como objetivo começar uma implantação de uma ação do diabo na nossa vida. Primeiro é roubar você, depois é matar você, e depois é destruir você. Aí depois que ele fez tudo isso, ele remove você do centro da vontade de Deus, esmaga e joga na cara de Deus e fala: tá vendo? Menos um. Nós temos que romper com isso. O que a gente vive aqui é para a glória de Deus. Nós somos amados por Deus. Todo mundo que está vivo aqui dentro, Deus tem bom pensamento a respeito de cada um aqui dentro. Amém. Sem exceção. Não me importa o que você fez, o que fizeram com você. Não é que não me importa, me importa. O que eu estou querendo dizer é: independente do que aconteceu com a sua vida, há esperança em Jesus Cristo para você.
Então nós temos que firmar compromisso com a verdade. Tá certo? E olha só, se o tal do pecado tem prazer e gera morte, imagina a vida reta com Deus, que gera vida. Nós temos que começar a pegar gosto pela vida. Começar a desintoxicar de mundo. Mundo não presta, gente. Sistema babilônico não presta. Ele é morte. Ele desumaniza a gente. Ele coisifica a gente. Você está entendendo? Brinca com a cara da gente. Agora, Deus não. Então é permitir que Deus faça a obra dele. E se você romper com esse relacionamento de dependência emocional, você pode se preparar, tá? Vai doer. Vai doer feio em você. Sabe o que você faz quando doer? Chora. Chora com força. Aí você vai falar assim: nossa, mas vai deixar, de repente chega um rapaz chorando porque terminou com o ex-namorado dele, e eu vou consolar? Vai, ué. Você não consolaria um cara que rompeu, de repente, com a namorada, porque estavam vivendo uma vida de pecado? Você não consolaria? Só porque é hétero, consolaria? É pecado do mesmo jeito. Então você vai consolar, cara, chora. Fulana, chora. Chora mesmo, chora com força, mas chora diante de Deus. Sabe, chora diante de Deus. Não vai chorar aí a ponto de você o quê? Ser tentado a voltar, ou engolir o choro. Chora que eu vou chorar com você. Bota para fora isso. E começar, cultivar outras amizades. Ordena o seu coração a se abrir para outras pessoas. Escolha dar chance para outras pessoas. Escolha se interessar, ouvir outras histórias, caminhar com outras pessoas, diluir. Você está entendendo? O impacto das pessoas na sua vida. Em outras pessoas, em outras palavras, deixa o seu tanque de afeto ser preenchido por outras fontes de afeto saudável. Deixa Deus expressar o amor dele através do corpo dele. Você está entendendo? Acaba com essa obsessão por uma pessoa. Escolha, acabar. E a partir daí, procurar descobrir qual que é a visão de Deus para os relacionamentos. Então, para resumir, como que você rompe com a dependência emocional? Frustrando o outro. É frustrando. E frustrar não é que você vai querer fazer um mal, não. Sabe como que você frustra? Sendo franco. Tem gente que vai tentar monitorar você pelo celular, tem gente que vai tentar, manipular você de tudo quanto é forma, comprar você, seduzir. Chega e fala: estou sufocado. Estou quase sem ar. Seja franco. Ah, mas não vai gostar. Então muda. Você tá, escolha o que você quer: alimentar esse adoecimento, ou você quer restaurar esse relacionamento? Vai ter que frustrar. Então, você escapa resolvendo essas questões profundas, Essa compulsão pela dependência emocional, está abreviado aqui, é um sintoma de problemas espirituais e emocionais. Espirituais por quê? Porque você deixou levantar outro Deus na sua vida. É um problema espiritual, mas também é um problema emocional. Então, deixar essas questões profundas serem agora profunda e radicalmente tratadas. Preparar-se para uma longa jornada de se conhecer, de conhecer a Deus e também de conhecer as estratégias do diabo. Então fica esperto, basicamente. Então o relacionamento de proximidade com Jesus é a melhor proteção contra a dependência emocional. Quem tem vida com Jesus não tem como ser dependente emocional de criatura nenhuma. Olha que maravilha. Por quê? Porque o afeto número 1, a afeição número 1 na sua vida é quem é digno de ser. E Ele sabe ser o número 1 na nossa vida, porque Ele é o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta.
Ele sabe ser Deus. Você sabe por quê? Porque Ele é. O problema é quando a gente põe uma criatura que acha que pode ou a gente quer que seja e não dá conta do recado. Por quê? Porque não é. Lugar de Deus é para Deus. Se entrar outra coisa ou outra pessoa, nós estamos ou no caminho de vício ou no caminho de dependência emocional. Idolatria do mesmo jeito. Tá certo? Dúvidas, meus irmãos? Ficou claro? Vocês conseguiram entender a gravidade do assunto e a urgência da gente desenvolver relacionamentos transparentes? Eu quero te desafiar então a você sair daqui aberto para ser uma pessoa franca com você, franca com Deus. Mas franqueza não significa ser agressivo. Às vezes, essa sua franqueza pode matar uma pessoa. Franqueza para gerar vida. Tá certo? Franqueza só pode ser dita se houver amor. Senão você mata uma pessoa. Eu quero te desafiar a lutar por um corpo de Cristo realmente pulsante, quente, saudável. Tá certo? Essa é a igreja que Deus sonha, a noiva que Jesus merece ter. Onde a gente vai ser amigo um do outro, mas tão amigo um do outro, não é parceiro para formar quadrilha, tá? Amigo saudável, que confronta, que edifica, que sabe, que exorta, que elogia, que ri, que presenteia, que cuida um do outro, mas com a motivação certa. E eu vou te garantir, baseado no que a Bíblia fala, eu quero relembrar isso, por isso eu vou garantir que a palavra de Jesus vai ser cumprida, que quando a nossa unidade estiver realmente em andamento, as pessoas lá de fora vão se atrair à cruz de Jesus, que vão falar o que eles têm, que a gente não conseguiu ter aqui nesse sistema babilônico que a gente vive. É a chance da gente revolucionar. Você vê? E é tão simples. Gente, vamos aproveitar esse tempo, vamos exercitar nossa fé, vamos orar pela igreja no Brasil, vamos crer que dias melhores virão, de cura, de restauração, de amizades. Você teve a oportunidade, você que está na EFOL, você está praticamente há um mês tendo a chance de receber pelo menos 200 novos amigos na sua lista. Você vai ficar só nesse gueto? Novos parceiros ministeriais estão aqui, novos intercessores. Olha que maravilha! De repente aluno de dietético, aluno de EFOL, mistura tudo, faz um mosaico santo aí e ora pela igreja brasileira. Os pastores que estão aqui, quem são os pastores que estão aqui? Levanta a mão. Esses homens precisam de oração. Os caras receberam um tanto de luz esse tempo inteiro. Abençoa a vida desses homens. Olha que maravilha. De repente os pastores pensaram lá, vamos botar a gente para orar. Não, né? Mais trabalho para nós, abençoar esse tanto de gente. Não, abençoa os pastores. Queria pedir que os líderes que estão aqui se levantassem. Posso dar uma de, né, ministrar cura interior e libertação e tal? Pode, né? Pode? Então quem é pastor aí, levanta, por favor. Olha esses homens, morra de misericórdia por eles. Você que está perto, abraça essa galera e abençoa, porque o futuro da igreja está aí, ó. E ora pela igreja.